versículo 1, vamos ler? Aleluia. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Senhor Jesus, eu agradeço pela oportunidade que temos de adorarmos o seu santo nome. Nós estamos, Senhor, reunidos a essa mesa espiritual, assim como os discípulos estiveram reunidos e assentados contigo. Nós nos assentamos e colocamos o Senhor em evidência no centro, atentos para o ouvir, para a orientação, para estarmos, Senhor, recebendo aquilo que o Senhor conquistou a preço de sangue. E nós nesta manhã, nós agradecemos por tudo isso, pedimos pelos nossos irmãos, assim nós agradecemos por todas as coisas. Obrigado, meu Jesus. Amém. Se assenta, meu amado. Quero explanar esses 12 versículos nesta manhã, para que nós venhamos ver alguns exemplos de coisas que aconteceram lá no passado, e que, segundo o apóstolo Paulo, é muito importante que nós venhamos ter essa comparação. Uma coisa que acontece muito, e nós precisamos estar atentos a isso, é que nós muitas vezes não nos atentamos para esses detalhes. A Bíblia fala que a velha aliança, ela é uma sombra de algo que é eterno ou daquilo que é perfeito. Muitas vezes nós se utilizamos de exemplos de que a sombra e a realidade. Então a sombra apontava para algo que tinha uma existência, mas que poderíamos ver então aquilo que é real e aquilo que é perfeito. Assim é Jesus, que era apontado no passado como em algumas figuras, como nós vimos no próprio texto que nós lemos, como a rocha, como o libertador, como diversas formas que a Bíblia no passado já apontava para Jesus Cristo e que ele foi revelar. Agora, quando Jesus ele é revelado, e a época da graça agora foi nos dado como um presente de Deus, nós não podemos nos esquecer que nós estamos lidando com o mesmo Deus. O Deus do passado é o mesmo de hoje. E eu entendo que a graça, ela ainda é uma responsabilidade muito maior, porque se no passado eles se atentavam às ordenanças, hoje na liberdade que nós temos, há uma responsabilidade muito maior de honrar ao nosso Senhor. E então a palavra ela foi deixada como exemplo, como orientação, como instrução. E dentro desses exemplos, dessas orientações, sempre também tem a conotação espiritual, de algo que aconteceu realmente, algo que foi histórico, algo que foi relatado aqui pelos escritores que deixaram para nós, tem muita relevância. Por isso que muitas vezes as pessoas não gostam muito de ler o Velho Testamento,
porque acham que o Velho Testamento ele não se aplica mais hoje, mas pelo contrário, aquilo que foi um exemplo vivo na vida daqueles homens e mulheres, jovens, crianças, está trazido para nós, numa conotação espiritual, que também traz um ensinamento para nós. É isso que eu quero mostrar para os irmãos nesta manhã. E aí nós vemos aqui que tudo isso foi deixado como exemplo. Esse foi o título, que nós temos aqui, Exemplos do Antigo Testamento, que está na Bíblia, e foi que o apóstolo Paulo, ele trouxe, e começou a trazer essa orientação àqueles homens que estavam ali na igreja de Corinto. E tem um ponto de atenção aqui nesse texto: muitos não permaneceram em Deus. Isso é algo para que você precisa refletir. A nossa missão, o nosso propósito é permanecer em Deus. Ainda que nós tenhamos funções, ainda que tenhamos encargos, ainda que venhamos fazer coisas, nós precisamos entender que o objetivo principal, quando tudo isso cessa, o que sobra é você e o Senhor. Por isso nós temos que tomar cuidado, se nós não venhamos nos sobrecarregar de uma maneira ao ponto de não ter tempo para estar na presença do Senhor. Quando nós olhamos no passado, nós estamos próximo do nosso culto de adoração, ao qual uma vez ao ano nós entregamos como uma oferta ao Senhor. E eu lembro que em 2003, faz aproximadamente 20 anos, quando Deus nos deu o modelo de adoração que Ele queria. E ali estava baseado no tabernáculo, baseado naquilo que era uma figura, algo que aconteceu, algo que foi construído, mas como a própria Bíblia diz, que apontava para algo real. E durante esses anos o Senhor foi ministrando aos nossos corações sobre a importância da adoração, sobre a importância da presença de Deus, estar a sós no lugar secreto. E nós entendemos, após esses 20 anos, e a cada ano o Senhor foi revelando algo maior e algo com mais profundidade, nós vamos entendendo que nós vamos estar nesse processo de aprendizado e de exercício daquilo que o Senhor nos ensina até o último dia. Nós vamos nos pegar, ou nos pegamos muitas vezes em esmurecer no nosso propósito. Nós uma vez nos pegamos durante todo esse tempo em momentos em que nós muitas vezes queríamos algo novo, algo diferente, sendo que aquilo que nos foi proposto nós ainda não conseguimos realizar de fato. E tudo isso é interessante, e isso também aponta para o que o Senhor quer fazer dentro de cada um de vocês. E o apóstolo Paulo então, ele começa a discorrer, capítulo 8, capítulo 9, ele começa a falar sobre, muitas vezes, o abrir mão de direitos por causa do Evangelho. Meu amado, o verdadeiro Evangelho, ele fala de que você tem direitos, e usufruir desses direitos não é algo errado, mas muitas vezes, por causa de Cristo, nós vamos ter que abrir mão de alguns dos nossos direitos, por algo que é mais excelente. E às vezes você abre mão do seu tempo, abre mão muitas vezes de coisas que você queria fazer, mas por causa do amor a Cristo, aquilo que Deus te incumbiu, você não vai realizar. E isso nós precisamos ter bem definido nos nossos corações, para que a frustração, ela não venha tomar conta dentro de nós. E quando isso tentar tomar o lugar a qual Ele quer, que é a carne, que é muitas vezes os pensamentos do inferno, os pensamentos ou os dardos inflamados do inimigo, nós precisamos olhar e nos voltar para a palavra e ver a coisas muito mais excelentes. Nós temos pouco tempo nesse mundo. A Bíblia diz que a nossa vida nesse mundo é como um vapor, ela simplesmente desvanece. Qual é o homem que pode aumentar 1 minuto sequer a sua própria vida? Mas a Bíblia diz que ao homem está destinado a viver uma só vez, vindo posteriormente o juízo. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses não vão passar pelo grande juízo, porque esses já estarão guardados no Senhor. Então, se você recebeu Jesus como seu Salvador,
Se você entende, esse Jesus, ele veio em carne, esse Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Se você tem essa fé, uma fé não somente para conquistar coisas nesta terra, mas uma fé realmente que te faz olhar para aquilo que já foi proposto e consumado, você é salvo em nome do Senhor Jesus. E isso é uma esperança para nós, porque você vai presenciar o dia em que a lágrima vai ser enxugada do seu rosto. Você vai presenciar o dia em que o seu corpo não vai estar mais gerando uma limitação na sua vida, mas você vai viver toda a plenitude dos céus. E isso nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar. E o apóstolo Paulo, ele vem discorrendo sobre isso, sobre o deixar por causa do evangelho, por causa do amor de Cristo. E ele então adentra ao capítulo 10, trazendo agora exemplos do passado. E ele começa o versículo 1, portanto, irmãos, não quero que ignoreis. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Nós não podemos ignorar aquilo que já foi escrito, ignorar aquilo que aconteceu. Em cada trecho, em cada história, em cada personagem, em cada época, nós não podemos ignorar o que foi deixado para nós, não só como um exemplo, mas como um ensinamento. Quando nós olhamos para aqueles 2 ladrões que estavam na cruz, um deles reconheceu quem estava do lado dele, e isso mudou a vida dele para uma eternidade. Amém, meu amado? Você tem que se atentar para os detalhes. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a citar sobre isso. Todos aqueles homens, mulheres, jovens, crianças, eles estiveram debaixo da nuvem e eles passaram pelo mar. O libertador tinha chegado. O libertador estava agora diante deles, conduzido. E eles adentraram ali aquele lugar. Paulo cita esse exemplo de Israel no deserto. E ele faz uma advertência aos coríntios sobre o que pode acontecer a pessoas que ouvem as palavras do Senhor. Meu amado, há muitos que estão ouvindo a palavra. Mais ainda, a palavra aqui diz que outros viram com os seus próprios olhos o milagre. Sabe, o milagre é algo espantoso, é algo que você fica de boca aberta quando você se depara com um milagre, e principalmente um milagre na sua vida. Mas a Bíblia relata, e aí mais um detalhe para você se atentar, que dos 10 leprosos, um voltou para agradecer ao Senhor. Os 10 receberam um milagre, os 10 usufruíram dos benefícios de Jesus, da autoridade, do poder, da compaixão, da graça. Mas um entendeu que ele precisava agora se dobrar àquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Assim também aconteceu no passado. A Bíblia diz que eles não chegaram a desenvolver a fé verdadeira. E eu posso ser repetitivo, e muitas vezes nós falamos diversas vezes, o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra, ou ouvir das boas novas, que é a palavra do Senhor. Mas nós não podemos nos cansar de interagir com isto e olhar para nós. Porque, meu amado, qual é a fé que está sendo desenvolvida em você? Será que a sua fé, ela é baseada somente nas coisas desta terra? Você crê realmente que Deus vai mudar a sua vida, vai te levantar, que vai fazer coisas novas, que você vai poder receber milagres, maravilhas do Senhor, mas você tem uma fé que faz com que você olhe para essa vida e queira abandonar tudo isso em prol de algo que é mais excelente ou mais eterno. Porque muitas vezes quando se fala em morte, quando se fala na eternidade, tem pessoas que têm medo. Nós não podemos ter medo de algo que foi preparado para nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós precisamos entender, meu amado, quando chega a hora, é o Senhor que tem a autoridade. Você sabe, não podemos acrescentar um minuto sequer às nossas vidas. Por isso vamos interagir com aquilo que já está sendo dito, o que vai acontecer com nós posteriormente, e nos alegrarmos nisso, e estarmos em Jesus buscando esse mais precioso, para que venhamos alegrar-nos no Senhor.
A Bíblia diz ao jovem que ele busque ao Senhor na sua mocidade, antes que venham os maus dias. E quando esses maus dias, na sabedoria de Salomão que ele estava falando, ele estava relatando o momento em que não há mais a juventude, não há mais a força, que ele diz que chega um tempo que é só enfado, em cansaço, mas nesse tempo também precisamos nos alegrar no Senhor, porque até naquele momento, Deus também tem estado conosco, Deus também tem te abençoado, meu amado. E aí nós estamos vendo que muitos, ao avançar a idade, ao avançar os anos, vão desanimando. Não, meu amado, você não pode desanimar, pelo contrário, você tem que se alegrar mais e mais no Senhor. Você tem o exemplo da mão dele te abençoando. Quantos têm o exemplo da mão do Senhor abençoando? Você é um testemunho vivo. Até aqui me ajudou o Senhor. Isso tem que ser uma alegria. Se até aqui o Senhor te ajudou, significa que Ele vai continuar te abençoando, mas posteriormente você vai herdar algo muito maior. Você é filho, e você tem direito à herança, e o Senhor vai te conceder essa herança. Aí no versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui: em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. O que é ser batizado? O batismo, ele aponta para uma simbologia de uma morte e de uma ressurreição, de um ponto que não tem mais volta. Nas nossas ensinamentos, né, o curso de batismo que nós realizamos nessa igreja, nós sempre apontamos isso. Não é o fato simplesmente de você cumprir um protocolo ou descer as águas, porque tem pessoas que descem as águas e depois abandonam Jesus. Tem pessoas que muitas vezes querem, mas não sabem o que estão fazendo. Por isso a gente sempre explica o que é realmente, aponta para algo que não tem mais volta. Quando aquele povo cruzou o mar, não tinha como voltar mais. Está me entendendo, meu amado? É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação. Batizados, a experiência dos filhos de Israel figurava esse batismo, com a nuvem acima, com o mar dos lados. Eles adentraram nesse lugar, e quando eles saíram posteriormente do outro lado, eles estavam lançando agora fora aquela essência do passado. Eles estavam lançando fora aquela velha aliança, e eles estavam agora fazendo uma nova aliança nesse Deus que foi proposto para eles. Diga a eles que o eu sou te enviou. Não foi isso que Moisés recebeu do Senhor, a palavra? Quem eu vou dizer que tu és? Diga a eles, diga aos meus filhos, que o eu sou te enviou. Então, meu amado, quando nós olhamos para o que aconteceu, nós vemos ali que eles foram envolvidos por essa água, eles passaram pelo mar, eles foram batizados, eles tiveram essa experiência com o Senhor. E aqui, aquela antiga aliança, uma aliança no pecado, uma aliança da escravidão, ela foi anulada, ela foi aniquilada para uma nova aliança agora com esse Deus poderoso, que a partir daquele momento iria trabalhar na vida deles, no sentido não somente de prover, porque eles estavam no deserto, mas no sentido de mudar aquela mente escrava. Meu amado, quando nós estávamos perdidos, nós tínhamos uma maneira de pensar, mas hoje que nós estamos em Cristo, nós precisamos ter o quê? Uma nova maneira de pensar. E quantas vezes nós nos pegamos pensando na velha maneira? Às vezes você começa a trazer pensamentos, ou criar uma mentalidade, ou trazer essa mentalidade de volta, daquele que era escravo do pecado, daquele que estava perdido, sem esperança. Imagine Deus olhando dos céus, meu amado. Imagine o Espírito Santo habitando dentro de você e presenciando isso. Eu creio que eles podem dizer a seguinte expressão: será que os meus filhos se esqueceram da minha palavra? Será que
se perdeu toda aquela essência. E muitas vezes tem acontecido isso. E nós precisamos estar atentos para que pensamentos como esses, ou atitudes como essas, nós precisamos repreender em nome do Senhor Jesus. Você tem que dizer naquele momento: Senhor, me livra desses pensamentos. Eu quero ter a nova mentalidade. Me coloca, Senhor, a mente do teu filho. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo e precisamos desenvolver isso a cada dia. E aí nós vemos aqui que eles receberam essa promessa, ou estavam ali estabelecendo uma promessa de lealdade ao Senhor, representando ali na figura de Moisés. Eles estavam ali sendo guiados, estavam ali recebendo orientação, e a palavra de Deus diz que eles estavam fazendo para com Moisés, mas estavam realmente fazendo para com o Senhor. Isso é algo tremendo, amém, meu amado? Aí o versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Meu amado, a dieta lá no deserto não era assim: olha, você está mais debilitado, eu vou te dar uma coisinha diferente. A Bíblia diz que caía o maná do céu. A Bíblia fala que era a água que eles beberam. E há uma conotação profética e espiritual. Jesus, o próprio Jesus, ele se apresenta como o quê? Como que Jesus se apresenta? Pão da vida. O pãozinho da vida. No sentido carinhoso, né? Aquele que você ama tanto, gosta tanto de um pãozinho. Você fala: pastor, eu não gosto de pão francês. Então, aquilo que você gosta, aquela é o que Jesus se apresenta para você. Esse alimento, esse algo gostoso, esse algo saudável para a sua vida, que traz força, que traz vida. Mas ele também se apresentou como água. E todos comeram do mesmo alimento. Meu amado, se todos comeram do mesmo alimento, o que a Bíblia está querendo nos trazer de ensinamento? Que eles deveriam ter crescido na mesma proporção. Não era um alimento diferente. Olha para esses daqui, ó. Está vendo esses daqui que se destacaram? Está vendo esse aqui, ó, Caleb e Josué, que se destacaram? Esses daqui, eles tinham uma dieta diferenciada. Era isso que está escrito na Bíblia? Eles comeram do mesmo alimento. Esse Caleb, que foi olhar a terra, que viu, mas confiou na promessa, na palavra, ele comeu desse mesmo alimento, ele bebeu dessa mesma água. O que nós compreendemos, meu amado? Que muitas vezes nós estamos nos alimentando da mesma palavra, mas o que nós estamos fazendo aqui dentro não está gerando em nós o que deveria gerar. Porque às vezes você se dispersa, você está ouvindo a palavra, você não está prestando atenção direito no que está sendo falado, você não está processando, e quando você não processa, olha que interessante isso, o alimento que entra e não é processado, ele é jogado para fora, sem você usufruir os elementos que podem te dar energia, que podem fazer com que você se desenvolva. Assim é o nosso ouvido, assim são os nossos olhos. A Bíblia fala que o maligno está nesse momento tentando roubar a semente que está sendo liberada para roubar o seu entendimento. Aí você vai sair por essa porta. O que foi pregado hoje? Não lembro. Por que eu não lembro? Porque eu não estava prestando atenção. Porque tinha pessoas no meu lado que estavam tirando a minha atenção, e quando a atenção é tirada, você não grava o que está sendo falado. E aí é a necessidade de nós falarmos ou retomarmos a vários assuntos. Aí você pode dizer: o pastor fica pregando a mesma coisa. Não é que você pregando a mesma coisa, você ainda não aprendeu. Há uma necessidade de retomar, voltar, ruminar. A Bíblia mesmo fala sobre isso, atentar para isso. E eles comeram da mesma alimento, beberam da mesma água. E essa água, ela estava ali sendo proposta como a rocha que é Jesus Cristo. Meu amado, Jesus Cristo estava com eles, andava com eles na figura da rocha. Jesus Cristo está presente nas nossas vidas hoje, na figura do Espírito Santo que habita dentro de você.
Por isso a palavra que o Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. Se no passado havia figuras ali que representavam Jesus, Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vou ao Pai, mas eu rogarei a Ele, e Ele liberará o Espírito Santo sobre a sua vida, para habitar agora dentro de você. Você carrega algo especial, mas para muitos apenas carrega. Você lembra o que aconteceu? O que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. O que aconteceu na casa de Obed-edom? Os dois tinham a arca como representação da presença de Deus. Então, carregar o Espírito Santo já é algo interessante, já é algo melhor do que aqueles que não têm. Mas se você não ouvir o que Ele tem para te orientar, ou se você não se relacionar com o Espírito de Deus dentro de você, você se torna um Abinadab. 20 anos a arca esteve ali e não aconteceu nada. Mas algo aconteceu de diferente na casa de Obed-edom, porque ele deu atenção especial ao que estava ali. Tem algo diferente aqui, meu amado, tem algo diferente aqui. Você tem que bater no peito e dizer: tem algo diferente aqui. Tem algo diferente aqui. E se você der atenção ao que tem aí diferente, coisas vão acontecer. Ontem, ao final do culto, nós ouvimos um testemunho de um homem, né, que veio aqui na igreja, está começando a estar aqui na igreja, a estar nos cultos. Ele veio aqui pedir oração na semana passada, porque ele não estava dormindo, nem remédio fazia ele dormir. E eu lembro que nesse dia eu falei para ele: tem um remédio que você ainda não experimentou. Esse remédio ele vem lá de cima. Você quer experimentar esse remédio? Ele disse: eu quero. Nós oramos por ele. Estávamos aqui, oramos por ele. Ontem ele veio contar que ele está dormindo, nem está tomando o remédio. E ele diz: uma coisa diferente no meu semblante. E eu falei para ele: isso é Jesus Cristo. Há uma coisa diferente no semblante, meu amado. Por isso nós temos que tomar cuidado para não desprezarmos aquilo que está aqui dentro. Às vezes você age como se andasse sozinho. Você não está sozinho, meu amado. Você age muitas vezes como que o que mais importa são as coisas dessa vida, mas não são as coisas dessa vida que são mais importantes. E nós precisamos mudar essa maneira de pensar. Eles tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Pão do céu e água vinham dessa presença chamada, que era relacionada ali à rocha e ao maná que vinha do céu. Toda manhã Deus tem algo para liberar para você, meu amado. Eu não estou falando do devocional que eu coloco lá para você. Ali é só apenas um incentivo para que você reflita um pouco pela manhã. Eu estou falando do que Deus realmente quer trazer para você. Ainda que você não se atente ao que foi colocado para você ali pela manhã, você ainda pode receber algo do céu, porque o pão é vivo, o pão é espiritual, e Ele quer liberar sobre você. Aí nós vamos aqui para o versículo 5. Tem um entretanto aqui. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Muitas vezes nós lemos algumas expressões como essa, e muitos falam assim: puxa, como Deus é mau, como Deus ele é vingativo. Essa é a expressão. Quando você olha para o Velho Testamento, parece que Deus é mau, Deus é vingativo. Mas você precisa olhar, meu amado, olha a paciência que Deus estava tendo com o povo, ensinando, falando. Só que havia um ponto que o povo já tinha virado as costas para Deus, e se Deus não tivesse dado uma chacoalhada, todos iriam perecer. Sabe, a pessoa não quer te ouvir mais, já até virou as costas para você, já está indo em outra direção, aí você precisa às vezes dar um tapão nas costas. Ei, eu estou falando ainda. Ei, eu estou aqui. Olha, eu não te deixei, eu não te abandonei. É assim. Por quê?
essa é uma demonstração do amor de Deus. Se Deus não amasse realmente aquele povo, falava, deixa aí. Mas Deus não, Ele deu um chacoalhão. E qual é a forma que Deus dá o chacoalhão? É permitir que as coisas que estão no coração venham aflorar. Meu amado, enquanto você está no Senhor, você é guardado por essas coisas do coração. E nem queira experimentar viver as coisas do seu coração. Por isso a adoração, ela mantém a carne no devido lugar. A contemplação, ela é o grande domador desse grande animal que está aqui dentro, que é a carne, que é o pecado. Quando você adora, quando você contempla, quando você se dobra ao verdadeiro Criador, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, você está subjugando essa carne e o espírito está sendo fortalecido. Mas aqueles que abandonam o Senhor não podem mais experimentar dessa proteção, e aquilo que está aqui, essa essência, ela aflora. E aí é onde as pessoas acham que isso é normal, por quê? Porque está vivo. Deus permitiu, é onde você ouve muitas pessoas dizendo assim, se Deus quiser, e aí a pessoa está perdida, está já rumando para outros caminhos, está vivendo já as coisas do coração, Deus permitiu isso. Não, meu amado, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Deus não quer que você se afunde. Deus não vai destruir para construir. Não é essa forma que Deus age. Ele é um Deus que faz brotar daquilo que não existe, mas Ele nunca vai destruir algo para favorecer outro. Essa é a grande ilusão que muitos estão vivendo nesses dias, e achando que é a vontade de Deus, mas não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o desejo do seu coração, essa força. E se não tomar cuidado, essa força do coração vai levar a fazer coisas, vai levar a desonrar ao Senhor, e nós precisamos estar atentos. Mas nós vemos aqui que no meio daquele povo havia alguns ingredientes fatais. Repete comigo aí, ingredientes fatais: desobediência e murmuração. Captou? Esse é o ingrediente fatal. Se um é maléfico e o outro também, os dois juntos é fatal. A Bíblia diz que os dois juntos trazem ou abrem a porta para o destruidor. É como você abrisse a porta da sua casa, pode entrar destruidor, e faça o que você quiser. A desobediência e a murmuração, ela faz com que isso venha acontecer. A Bíblia diz que eles viram muitos milagres, mas eles não tinham uma fé genuína. Eles viram muitos milagres, mas eles não se atentaram. Para os dias de hoje, muitas vezes nós não nos atentamos para as coisas espirituais. Você quer servir a Deus de uma maneira natural, e servir a Deus não é de maneira natural, é uma maneira espiritual. Eis que a hora já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. Então nós não podemos trazer à mente humana, as concepções humanas, para andar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor, existem princípios próprios, existem concepções da mente de Deus, que não são compatíveis com a nossa mente. E isso muitas vezes as pessoas se esquecem. Por quê? Porque às vezes se envolvem no fazer, e se esquecem da palavra, se envolvem no dia a dia do relacionamento entre os irmãos, mas se esquece que há uma palavra que nos rege, e essa palavra, ela é soberana. Essa palavra ela não pode, ela tem que estar viva dentro de nós, e nós vamos entender isso quando nós muitas vezes nos deparamos com coisas que até queremos fazer, mas você olha para a palavra e o Espírito Santo diz: você não pode fazer. Você não pode falar isso, você não pode agir dessa forma, ainda que seja o seu direito, mas a palavra está dizendo, não é para ser feito desta forma. Eu quero pontear com você algo que está em Romanos capítulo 5, nós falamos aqui da fé genuína. Olha como a fé genuína ela é importante.
Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, a fé genuína te justifica. A fé genuína em Jesus Cristo faz com que você não saia do estado de condenado para agora filho de Deus. Tira você da condenação da morte e faz com que o seu nome esteja agora escrito no livro da vida. Meu amado, o reino de Deus não é um lugar que as coisas acabam em pizza, nessa expressão que você sabe o que é. O reino de Deus não é um lugar, está tudo certo, deixa para lá, vamos nos organizar aqui, vamos seguir em frente. Não é assim. A Bíblia fala que alguém teve que pagar o preço do pecado. Se hoje você está aqui, tem paz com Deus, é porque sobre Jesus havia toda a condenação, todo o pecado, e Ele pagou o preço. E que preço é esse? Um preço que Ele pagou, preço de sangue, para ter você agora para Ele. Olha a diferença. Ele te comprou, Ele agora é teu mestre, Ele agora é teu Senhor. Então, nessa completude, não é apenas os milagres, não é apenas os benefícios para que esta vida tenha a ver com eu me tornar um discípulo, de eu querer aprender dele, obedecer a ele e estar nessa condição até o final da minha vida. E aí, quando eu penso, vale a pena eu entregar a minha vida ao Senhor? Ele me comprou, meu amado. Imagine se você estivesse na mão de terroristas, há vários dias ou meses, ou quem sabe anos, preso, sendo torturado, sendo feito coisas com você, aterrorizantes. Eis que alguém vem e compra você, e diz: a partir de hoje, você não está mais desse domínio desse senhor maligno, agora você me pertence. E aí você vai dizer: bem, obrigado, e o que eu tenho que fazer? A gente sempre fala isso, o que eu tenho que fazer? Ele vai dizer: você não precisa fazer nada, você só precisa me ouvir e me obedecer, andar comigo. Valeria um preço desse, meu amado, pelo que você recebeu? Você daria ouvidos a esse Senhor? Você quereria honrar esse Senhor com a tua vida? E por que nós não fazemos com o Senhor Jesus? Porque nós ainda não temos a dimensão do que Ele fez por nós. Se você tiver essa dimensão, nada desse mundo terá valor. Se você tiver essa dimensão, você não vai estar frustrado por coisas que você não viveu e não teve nesta terra. Você já recebeu a redenção, você já recebeu o maior tesouro. Esse Senhor te comprou. Ele diz: apenas siga-me e me receba na sua vida e tente me honrar. Ele está dizendo: eu sei que muitas vezes você não vai conseguir, pela sua limitação, mas eu quero ver na tua mente essa vontade. Sabe como é aquela criancinha? Ela não tem capacitação, a criança pequena, ela não tem habilidades, ela não tem nada que vai poder fazer com que você usufrua de algo que ela vai fazer, mas você entende essa limitação, mas você se alegra e você fica rendido quando você vê a intenção daquela criancinha de fazer algo para você, de honrar a sua vida. Assim é o Senhor Jesus. E às vezes você está preocupado com o resultado das coisas, o Senhor está preocupado com a intenção do seu coração e da sua mente, e Ele quer ver essa gratidão dentro de você, numa expressão, primeiro aqui dentro, porque do lado de fora, ainda que você não consiga trazer resultados, Deus, Ele te ama da mesma forma. Amém, meu amado? O Senhor, Ele te ama da mesma forma. É isso que você precisa entender. E aí nós vemos aqui no versículo 2 de Romanos: por intermédio de quem obtemos pleno acesso pela fé. Tem duas vezes a palavra pela fé descrita aqui. Pela fé somos justificados, pela fé temos pleno acesso ao que? A essa graça que agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém, meu amado? Versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 10.
Deixa eu correr aqui, para eu conseguir concluir aqui para os irmãos. Esses fatos ocorreram, olha o que está escrito aqui, como exemplo para nós. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a relatar algumas coisas que aconteceram no passado, para mostrar uma realidade àqueles que estavam ali em Coríntios. Eu vou apenas ler para você o que está em Romanos 15, 4, quero que você preste atenção comigo aqui. Portanto, tudo que foi escrito no passado, olha, preste atenção, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. O que te traz bom ânimo, meu amado? O que te traz aí bom ânimo? Por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras. Quando Jesus ele fala lá, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele está dizendo também isso aqui, tem alegria na minha palavra, confie na minha palavra, e isso vai te fortalecer, isso vai te manter. Está entendendo, meu amado? Aí no versículo 5, que Deus, que nos concede perseverança, o que Deus te dá? E encorajamento. Olha que interessante. Às vezes você quer se encorajar ou ter perseverança nas coisas dessa terra. Às vezes algo dá errado e você perde a esperança. Algo dá errado, você perde o encorajamento, sendo que o encorajamento e a perseverança, quem é que concede? É o Senhor. E como Ele vai conceder isso? Através da sua palavra. Então, quanto mais você se distancia da palavra, menos esperança você tem, menos encorajamento, menos ânimo. Isso é simples, faça um teste na sua casa, meu amado. Comece todos os dias a buscar ao Senhor em oração, como você vai encontrar dentro de você dois conflitos. Às vezes a carne que está desesperançosa, mas ao mesmo tempo uma força que quer te levantar. É Jesus Cristo através do Espírito Santo dentro de você, até o ponto de que isso aniquila tudo que está lá dentro de você, e somente vem a restar a força que vem do alto. É assim que funciona. É assim que funciona, meu amado. Por isso, vamos nos atentar agora aos exemplos. O apóstolo Paulo cita no versículo 6, esses fatos ocorreram como um exemplo. Nós vimos aqui em Romanos, que a palavra do Senhor, ou aquilo que foi escrito no passado, serve para o quê? Para nos ensinar. Então o Velho Testamento, ele serve para quê, meu amado? Para te ensinar. Ele não está descartado, ele não foi abolido. A Bíblia fala em Mateus 5,17, o próprio Jesus diz que eu não vim para aniquilar ou abolir a lei, anular a lei, eu vim cumprir. Porque se ele anulasse, eu não precisaria de Jesus. A lei está ali dizendo tudo aquilo que Deus diz sobre determinadas coisas. E Jesus também está ali dizendo, o Cordeiro é o sangue que vai te livrar de todo pecado e todo mal. E aí no versículo 7, fala sobre a idolatria. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha o que foi relatado. O povo se assentou para comer e beber. Ele se assentou. Você já viu algumas situações? A gente às vezes vê muito nesses dias. A pessoa vai no mercado, o cara vai fazer uma compra, acontece uma confusão no estacionamento, de repente ele perde a vida por causa disso. Olha, às vezes a pessoa está ali, foi simplesmente numa festa, estava ali com a família, e de repente numa confusão houve uma briga. É isso que a palavra está nos falando. Aquele povo se assentou para comer e beber, mas quando se levantou, se entregaram à orgia, o ambiente que estava ao redor. A Bíblia diz que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Você precisa sempre orar: Senhor, me dê discernimento, para que você venha perceber o momento de permanecer, o momento de sair e o momento de nem estar em determinados lugares. Mas muitas vezes nós não pensamos dessa forma, porque nós estamos muito voltados para as coisas desta terra. E às vezes as pessoas falam assim: mas
Tudo é espiritual. A Bíblia diz que primeiro acontece no espiritual, para depois acontecer no físico. Não sou eu que disse isso, é a Bíblia que nos fala. E aí, o que significa idolatria? A idolatria é tudo que ofende a Deus, tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. No passado era muito específico, às vezes você via, as pessoas se dobrando a um Deus, mas aquele ídolo, aquela imagem ou que seja que estava ali diante, representa apenas o demônio, representa ali o que não é ou o que não vem de Deus. E a Bíblia nos ensina que não é só isso. Às vezes alguém pode ser ou tomar o lugar de Deus. Qual é a expressão que às vezes é usada? Alguém que tem muita influência, alguém que é importante, alguém que arrebata multidões, é colocado entre aspas ali como ídolo. Às vezes qual que é o teu ídolo? No sentido de você ter alguém que você goste na música, nas artes ou em algum lugar. Mas você entende a conotação? Por quê? Porque é aquele que é venerado, aquele que é visto de uma maneira, puxa, olha, ele está aqui. A Bíblia fala que esses muitas vezes ocupam o lugar de Deus. É dessa forma que você tem que estar diante de Deus. Ele está aqui. Olha, eu fui tocado por Deus hoje. Eu senti a presença de Deus hoje, mas nós não agimos dessa forma para com Deus, mas para com um ser humano que precisa de Jesus. Você fica lá abobado. Imagine Deus vendo uma cena dela. A pessoa está lá quase sendo arrebatada, porque alguém está ali na sua frente. Meu amado, se você tem que se dobrar diante de alguém, se dobre diante do Senhor Jesus. Mas aos olhos humanos, as pessoas falam, isso aí não tem nada a ver. Para você não tem nada a ver. Espiritualmente tem tudo a ver. E se você olhar para a palavra, você vai entender isso. Esse pecado, ele é muito sério, porque nos afasta de Deus e nos abre porta para influência de demônios. Nós vamos ver isso. Olha o que a adoração pode ser: adoração a outros deuses, adoração a outras criaturas, adoração ao dinheiro, adoração a pessoas, qualquer coisa, objeto, qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz que Deus tem que ser o primeiro na tua vida. É só você procurar quem é o primeiro na sua vida. Esse é o seu ídolo. Por isso que a Bíblia fala que aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Se o dinheiro é aquilo que está no teu coração, ele que te manda. Não, agora você não faz. Não, agora você vai em tal lugar. Não, hoje você não vai para a igreja. Ele é o teu Deus. Agora, se Jesus é o teu Deus, olha a diferença. É isso, nós precisamos estar atentos. A Bíblia fala que, e os historiadores eles citam, que havia 2 templos importantes em Corinto: o templo de Apolo e o templo de Afrodite. E era um direito do cidadão daquela cidade, e tudo que acontecia nesses lugares, eles têm o direito de participar. E aí o apóstolo Paulo estava ministrando sobre isso. Paulo diz aos coríntios que comer no templo de um deus pagão não se trata de um direito, mas sim de uma participação na mesa de demônios. Meu amado, quando nós nos reunimos, hoje nós estamos reunidos aqui. Quando nós nos reunimos, a Bíblia fala que uma mesa espiritual, ela está posta aqui. Você está comendo. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, olha a intenção de Deus: te ensinar, te orientar, abrir os teus olhos, receber a tua oração, ministrar no teu coração, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Esses são os ingredientes que estão na mesa do Senhor. Mas quando há uma reunião, em qualquer outro lugar, numa festa, em que Deus não é o centro, num show, a Bíblia diz que ali está posto uma outra mesa. E quando se fala sobre isso, que há uma mesa de demônios nesses lugares, as pessoas falam, não, isso daí é exagero, porque você não tem o entendimento necessário.
Mas se atente, meu amado, que Deus está trazendo para você esse entendimento. Quantas pessoas vão para lugares e depois que participam desses lugares, vêm com a mente diferente, um jeito diferente de pensar, porque comeu desse alimento, e esse alimento alterou o corpo espiritual. Esse é o perigo. Por isso, meu amado irmão, principalmente os jovens de hoje, você não vai encontrar um ídolo como tinha no passado, a estátua da deusa Afrodite ou o templo de Apolo, mas você encontra outras coisas substituindo, mas espiritualmente é a mesma coisa. Por isso nós precisamos estar atentos. Qual é a intenção do ano que vem, quando tiver o carnaval? Qual é a intenção dessa festa? É colocar uma mesa de demônios, para quê? Para que pessoas venham se alimentar disso. Quantos lares destruídos depois, quantas pessoas que acabam com a sua vida depois de estarem nesses lugares, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão destruir tudo, porque participaram dessa mesa. Então nós temos que estar atentos. Depois você pode ler capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando você tem a consciência, e aí muitas coisas são escancaradas, muitas coisas é avisado para você. Quando você tem essa consciência de que aquilo tem uma intenção, o apóstolo Paulo fala, não participe, você não pode participar. E aí nós chegamos no versículo 8, não vos entreguemos à imoralidade. Esse entreguemos é como você ser uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala que o seu corpo, ele não pertence a você. Você entende que aquela expressão, meu corpo, minhas regras, não se aplica à palavra do Senhor? O corpo é de Deus, o corpo é do Senhor. Ele que já determinou a forma em que você vai usar o seu corpo e como você vai fazer. Isso é algo tremendo, meu amado. Mas a Bíblia fala que alguns deles agiram assim, e num só dia morreram mais de cerca de 123 mil pessoas. E onde está escrito isso na Bíblia? Rapidamente eu quero trazer para os irmãos, número 25, versículo 1. Olha o que aconteceu com o povo nessa determinada época. Números, capítulo 25, versículo 1. Põe aí para mim. Os israelitas, eles foram para um outro lugar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, meu amado, com os ambientes. Presta atenção. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Shitim, Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Aí você vai dizer, pastor, mas hoje não tem nenhuma imagem, não tem física. É quando, por exemplo, você está lá numa festa funk, existe ali uma imagem não física, mas há um culto aos demônios. O que as pessoas estão ali? Para usar drogas, para se prostituir, para fazer o que não é para ser feito, para acabar muitas vezes com a vida, e estão achando isso tudo legal. E aí muitos são influenciados, o meu amigo está me chamando para ir, não tem nada a ver eu ir lá. Aí você vai e entra nesse ambiente, é o que estava acontecendo. Olha o que a Bíblia diz, os influenciavam a participar de holocaustos e festas. Espiritualmente não mudou, meu amado. O diabo, ele maqueia algumas coisas, mas o mesmo demônio que atuava lá é o mesmo que está atuando hoje. Ele só muda algumas coisas para te enganar, para você achar, não estou vendo, olha, a Bíblia estava falando que ali tinha um ídolo, eu não estou vendo nenhum ídolo aqui, não tem nenhuma imagem aqui para me dobrar. Agora você não quer entender se você não quiser. Tem a mesa espiritual lá, é Jesus que está sendo adorado. A Bíblia diz que se você não está adorando Jesus, não tem um meio termo,
Não tem quem é neutro, meu amado. Se não está adorando a Jesus, você está ou sendo induzido, ou sabendo o que está fazendo, mas você está participando de outra mesa. Versículo 3: e desta maneira Israel se ajuntou à adoração a Baal, e o furor do Eterno se acendeu contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e lhe ordenou: toma os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Meu amado, o povo começou a sofrer por uma peste. Olha o que diz o livro de Crônicas: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e mudar os seus maus caminhos, eu começarei a ouvir a sua oração e eu vou sarar a sua terra. Agora olha para a terra, meu amado, a terra está agonizando, o povo estava em meio a uma peste. Aí eu me pergunto, será que não acontece nos dias de hoje? O que está subindo diante de Deus? Meu amado, o que está subindo? Quando você começa a olhar as coisas que estão acontecendo no mundo, crianças sendo destruídas, a sua inocência. Eu sei que é difícil olhar nesse ângulo, e não é fácil você digerir essas coisas, mas isso mostra o que está subindo diante das narinas do Senhor, porque a adoração sobe como um incenso suave e agradável. A oração, ela sobe como um incenso diante do Senhor. Mas o que tem subido, o que essa terra tem feito subir diante do Senhor? E é interessante, e nós nos perguntamos, eu não posso afirmar, mas eu posso fazer com que você reflita sobre isso. Será que não acontece nos dias de hoje? A Bíblia fala que o povo estava sofrendo diante de uma peste. É como se fosse uma epidemia, algo que estava assolando o mundo. E eles falaram: o que será que está acontecendo? Aí é só você olhar, o povo tem adorado ao Senhor, e quem deveria adorar? Qual é a cabeça dessa pessoa? O que ele está buscando? Tanto é que quando nós olhamos algumas coisas e começamos a orar e interceder, não cessa, meu amado. Você já experimentou isso? Você pede oração, você pede, interceda, vamos orar por isso, vamos fazer um jejum, daqui a pouco aquilo cessa. Deus está dizendo, essa é a postura da igreja nos dias de hoje, ainda que tem coisas que não vão cessar, porque estamos caminhando para o fim de tudo, mas a igreja precisa continuar crendo e se posicionando em oração, e clamando por misericórdia, e dizendo: Senhor, esteja por nós, abençoe aqueles que estão ao meu redor, olha isso, Senhor, olha, Pai, guarda isso, nos livra, Senhor, deste mal, olha o que está acontecendo com as crianças, olha o que está se projetando em nossa nação, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Mas qual é o conteúdo das nossas orações? É tudo por nós só. Você está preocupado, e a Bíblia não diz que você está errado, você tem que pedir mesmo, mas você não pode só fazer isso, você só está querendo o seu bem-estar. Não pode ser assim, meu amado. Olhe para as coisas também do mundo, e clame ao Senhor, para que Deus possa mover e fazer algumas coisas. Olha o que diz o versículo 8: seguiu o israelita até o interior da tenda, e lá transpassou pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Eu vou correr aqui, meu amado, que eu tenho só duas coisas para mostrar para os irmãos, e são importantes. O versículo 9 diz o seguinte: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Repete isso: não podemos pôr à prova a paciência de Cristo. O apóstolo Paulo disse que Cristo estava presente no meio daquele povo. Deus está presente em nosso meio, meu amado? Mas olha a ousadia do ser humano aonde chega. Números capítulo 21, versículo 5. E passou a murmurar contra Deus mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que fizeste-nos subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão e nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Meu amado, o final do ano está chegando, e às vezes você está lá, olhando, cadê aqui? Olhando para a tua carteira, falando assim: miserável, esse dinheiro miserável. Pode ser que você não esteja falando com palavras, mas você está reclamando. O Senhor não te trouxe até aqui, meu amado.
O Senhor não está te abençoando? Às vezes você está com atitudes fazendo o que o povo estava dizendo. Ele estava dizendo para Deus: ó Senhor, esse maná, essa água que o Senhor está dizendo, isso para nós é um alimento miserável. Às vezes pode ser que não seja com palavras que você está dizendo. Meu amado, olha para a tua mesa. Tem lá um alimento. Daqui a pouco você vai chegar em casa, tem lá um alimento. E se alguém não tiver, nós também temos como te ajudar, meu amado. Nesta igreja, ninguém que vem pedir algo para nós volta com as mãos vazias. Se nós não tivermos, nós vamos ir atrás de alguém que possa ajudar, mas nós vamos sempre socorrer. Deus vai abençoar, está abençoando a sua vida. Às vezes você está lá trabalhando, esse serviço miserável, meu patrão miserável. Meu amado, está insatisfeito? Ora ao Senhor: Senhor, abra uma porta. Você não crê que Deus pode abrir uma porta? E por que você está há anos reclamando do lugar onde Deus está te abençoando? É simples: Senhor, me ajuda, eu quero um pouquinho melhor. A Bíblia fala que nós devemos ser sinceros nas nossas orações. Não recebeis porque pedis o quê? Mal. Você está pedindo mal. E você está reclamando. Os ingredientes fatais, a murmuração e a desobediência. Isso é perigoso, meu amado. Aqui nós vemos que muitos morreram nesse deserto. Eles estavam enfastiados das coisas que Deus estava dando para ele. Aí você está dizendo: essa roupa miserável, você quer andar nu? É isso que você quer? Não foi Deus que te deu? Agradeça ao Senhor. Nós precisamos ser gratos, meu amado. Aí no versículo 10: e não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. No livro de Números não fala sobre o destruidor, mas o livro de Êxodo fala. Êxodo 12 diz que, ao ver que havia o sangue da verga da porta e nas colunas o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que o destruidor não pôde adentrar nas casas que havia essa marca. Qual é a marca que tem na tua casa, meu amor? Qual é a marca? Não adianta você pôr um adesivo lá: a minha casa é marcada pelo sangue do cordeiro. Você diz: agora eu estou tranquilo. Não, meu amado, esse sangue na verga da porta, ele se estabelece pela tua boca, pelos teus joelhos que se dobram ao Senhor Jesus. E quanto mais você clama, e quanto mais você adora, aquela porta e a verga vai sendo marcada. É espiritual. Eu vou pegar lá o olhinho ungido e vou passar aqui. Senhor, agora sim. Não é assim que funciona, meu amado. O Senhor está aguardando as bocas que abençoam, as bocas que venham profetizar, as bocas que venham agradecer, e você vai ser guardado. Você vai ser guardado. O anjo, o destruidor, não terá poder sobre você. E aí a Bíblia fala que tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Tudo escrito pela advertência, tudo para que você aprenda. Depois você pode ler lá no Números capítulo 25, a ousadia daqueles homens. A Bíblia diz lá que estava lá Moisés, o povo, de repente vem um homem carregando uma mulher moabita. A Bíblia diz: diante dos olhos de Moisés, leva para dentro da tenda. Foi por isso que o furor se acendeu do levita, ao qual foi lá e transpassou, e a praga cessou. Meu amado, como está o seu coração? Você tem visto essas coisas? Você tem achado normal? Todo mundo está assim agora. Não, meu amado, aqui dentro você tem que estar indignado. Não estou dizendo para você hostilizar ninguém, você tem que amar todos. Mas amar o pecador, mas sempre estar indignado com o pecado, porque isso pode comprometer a tua vida.
E essa indignação você vai interceder, você vai orar, você vai clamar. Nessa indignação você vai até o seu irmão e vai orientar ele. Olha, eu te amo muito, mas olha, isso daqui não é assim. É dessa forma que você tem que proceder, meu amado. Porque quando você estiver de acordo com tudo isso, é um passo para você começar a cair. É por isso que o apóstolo Paulo ele finaliza aqui no versículo 12: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se, meu amado. Não é para você dizer, nossa, como eu estou firme. Aí você até olha assim, meio, né, torto assim, ó, aquele lá assim, ó. Sendo que se você pudesse ver o coração da pessoa, né? Você pensa assim, eu estou firme. Aí você olha assim, aquele lá, ó. Não, meu amado, não é isso que a palavra está nos ensinando. Aquele que está firme, esteja vigilante. Aquele que está, ou que julga estar firme, cuide-se, para que você não venha tropeçar. É todos os dias clamar, Senhor, me mantenha firme. Senhor, guarde o meu coração. Senhor, guarde a minha mente. E aí quando você detectar qualquer coisa errada, você corre diante do Senhor e diz, Senhor, tem algo acontecendo. E aí Ele vai te orientar, vai para a palavra, levanta o escudo. Estou com sono. Já pensou? O guerreiro com sono? Não vou levantar o escudo, nada. O que acontece com o guerreiro que não levanta o escudo, meu amado? Vai ser cravado no peito. Entende que não é o tempo de descansar agora? Quando o Davi quis descansar, quando era um tempo de guerra, o que aconteceu, meu amado? Ele caiu. Não é tempo de descansar. Ainda que você esteja cansado, renove-se no Senhor, mas mantenha-se firme nele. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Amém? Que você venha guardá-la, que venhamos tomar como exemplo das coisas que aconteceram. Aconteceu como exemplo. Para quem? Para eles? Para quem é o exemplo, meu amado? Para nós. Ainda que o tempo, o final dos tempos, já estamos nele. É o que a palavra diz, não sou eu não, tá? Senão vocês vão falar assim, o pastor só fica falando sobre o negócio dos finais dos tempos. Aí eu trouxe aqui a palavra, né? Ela está dizendo que a gente já está. O apóstolo Paulo já falava, a gente já está, ainda mais hoje. Então, esteja alerta, amém, meu amado? Eu quero orar por você, mas antes eu quero que você fique em pé, dá uma espreguiçada aí. Se quiser correr aí pela igreja, pode, tá? Isso, se quiser continuar em pé, pode continuar em pé. A única coisa que você não pode agora é ficar com a boca fechada. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, de tudo aquilo que Ele ministrou aos nossos corações. Que nós venhamos orar e nós iniciamos essa oração pedindo, Senhor, nos ajude. Amém? Que o Senhor venha nos ajudar. Eu quero que você peça ao Senhor, se você identificou algo na tua vida, tudo aquilo que o Senhor nos mostra é para nos ajudar. Ele não é um Deus que vem para pisar sobre você. Não, Ele vem para estender a mão. Ele mostra algo. Ele muitas vezes apresenta as coisas que não são boas, para que você recorra a Ele. E Ele com certeza estende a mão para você. Vamos orar, meus amados. Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Eu oro, Senhor, por cada coração, por cada vida. Eu oro, Senhor Jesus, para que venhamos estar, Senhor, dentro dessa palavra. O Senhor, assim como fez com o povo no passado, o Senhor nos trouxe e nós cruzamos esse mar. E não tem mais volta para nós, mas nós não queremos, Senhor, perecer no deserto. Nós não queremos, Senhor, perder a herança, ó Deus, o mais precioso, ó Deus, fazer com que a graça se torne inútil nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos, para que eles sejam fortalecidos. Eu oro, Pai, para que a mente, Senhor, esteja aberta. Ó Deus, eu oro, Pai,
para que esse espírito maligno que está tentando fazer com que as pessoas não ouçam a palavra, muitos estão sendo impedidos de estar na sua casa, muitos estão sendo, Senhor, oh Deus, impedidos de dar culto a Ti, e nós nesse momento intercedemos, Senhor, e quebramos, Senhor, essa malignidade. Pedimos que o Senhor venha intervir, Pai. Oh Deus, porque o Senhor tem trazido verdades, o Senhor tem trazido orientação, mas muitos, Senhor, não têm tido acesso. Ainda que essa mensagem seja gravada, ainda que essa mensagem está disponível ao seu povo, muitos não estão, Senhor, se atentando para isso. Esse é o maior engano, Pai, que tem sido colocado no meio do seu povo. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar por Ti. Estamos aqui, Senhor, para Te dizer que Tu és, Senhor, adorado neste lugar. Tu és, Senhor, o centro de todas as coisas. Tu és, Senhor, aquele que é o primeiro nas nossas vidas. Se em alguma coisa, Senhor, temos falhado, se em alguma coisa, Senhor, nós temos, Senhor, Te entristecido, nesse momento, Senhor, clamamos, pedimos, Senhor, por misericórdia, oh Deus, e queremos, Senhor, ter fruto, Senhor, digno de arrependimento. Oh Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha trazer, Senhor, a mente, Senhor, de Cristo dentro de nós, que o Senhor venha trazer os princípios, que o Senhor venha orientar o seu povo. Nós estamos, Senhor, bebendo da mesma água, nós estamos bebendo e comendo, Senhor, do mesmo alimento. Nós queremos, Senhor, que todos venham crescer, que venham, Senhor, se fortalecer. Oh Deus, se há algo, se o alimento é bom, se a água ela é pura, mas está havendo uma falta de crescimento, significa que há algum parasita que está sugando esse alimento. E esse parasita é um parasita espiritual, que atua na mente, que atua no coração, que atua no interior das pessoas, através dos pensamentos, através, Senhor, de coisas que estão dentro do coração. Nós queremos lançar fora este parasita espiritual, e o Senhor é esse médico, o Senhor é o remédio, o Senhor é aquele que pode fazer isso. Nesse momento, Senhor, com os teus olhos, oh Deus, os olhos que vão a fundo, os olhos, Senhor, que conseguem enxergar a alma, que o Senhor esteja rompendo, removendo, Senhor, essa malignidade. Oh, aleluia, nós quebramos no nome do Senhor Jesus. Nós, Senhor, declaramos: este lugar é um lugar de adoração, este lugar é um lugar, Senhor, ao qual nós erguemos, Senhor, o teu santo nome. Das nossas bocas sairá, Senhor, palavras, Senhor, de agradecimento. Das nossas bocas, Senhor, sairá palavras, Senhor, de engrandecimento. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que venhamos, Senhor, oh Deus, nos alegrar com aquilo que o Senhor já nos deu, e não nos frustrar por aquilo, Senhor, que ainda não temos. Oh Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Oh Deus, ensina os teus filhos a orar, porque nós podemos pedir. O Senhor diz: pedis e nada tem, porque tem pedido mal. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a estarmos diante de Ti, mas alinha os nossos olhos, não somente para esta terra, mas para as coisas celestiais, porque as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Isso significa que há um propósito na tua vida. Se você está rumando com foco no Senhor, as bênçãos te acompanharão. Oh, aleluia, se o Senhor é o primeiro na sua vida, o Senhor vai liberar. Ainda que de repente você não possa ter tudo, mas o Senhor está dizendo: olhe para o que você tem e se alegre no Senhor. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Assim nós agradecemos e Te louvamos. Obrigado, Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, meu amado. Enquanto você aplaude, agradeça ao Senhor. Enquanto você aplaude, engrandeça o nome santo do nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai.